Muito bem, o tema de hoje é fotossíntese. Olha que esse é um tema que a galera costuma ter um pouquinho mais de dificuldade, hein? Então esse vídeo nós vamos fazer com bastante cuidado. Vou optar por fazer vídeos mais curtos para que você possa fazê-los com bastante atenção, tá? Porque esse assunto é muito pertinente nos processos seletivos, se associa muito às questões de ecologia e é preciso fazer isso com bastante cuidado. Então, iniciando aqui fotossíntese, que é uma matéria muito relevante para os vestibulares. Vem comigo no slide, que essa aula vai ser massa. Vem comigo aqui. Primeira coisa que eu preciso entender é onde é que essa fotossíntese acontece, né? Ela vai acontecer nas folhas das plantas. Claro que há exceções, porque há plantas que são adaptadas. Você vai pegar as cactáceas lá da caatinga, por exemplo, né? Ela perde as folhas por adaptação para evitar a perda excessiva de água e assim os caules passam a ser fotossintetizantes. Mas pegando como via de regra, a fotossíntese vai acontecer nas folhas das plantas. Nós temos aí um corte histológico, né, a representação de um corte histológico de uma folha. Você tem a cutícula, a epiderme superior, no meio, que a gente chama do limbo aí dessa folha, entre a face superior e inferior, por mais que olhando uma folha assim parece não haver nada, mas isso tudo está entre a face superior e inferior da planta, que é a parte de parênquima. Parênquima é um tecido da planta de armazenamento. Esse é um parênquima clorofiliano. É o tecido onde está a maior parte da clorofila que está presente nas folhas. Seja ele palissádico ou lacunoso, ele armazena clorofila, que é a substância primordial para que uma planta seja capaz de fazer fotossíntese. Todos os seres vivos capazes de fazer fotossíntese são chamados de autotróficos, né? São aqueles que produzem seu próprio alimento. Tomar muito cuidado para não confundir fotossíntese com respiração. As plantas, elas fazem fotossíntese e respiram, tá? Porque são processos complementares, eles não são a mesma coisa. A planta faz a fotossíntese para ter glicose. Depois ela mesma usa essa glicose que ela produziu para produzir energia, para gerar moléculas de ATP, que são a moeda de troca, né, para o consumo energético da planta. Ali embaixo nós temos uma estrutura na epiderme inferior chamada de estômato. Esses estômatos eles são extremamente importantes para as plantas porque é através deles que o gás carbônico é absorvido. A gente já sabe que as plantas, quando fazem fotossíntese, ajudam a purificar o ar, reduzem, né? A gente discute isso muito na ecologia, né? Reduzem a quantidade de gás carbônico na atmosfera, que é um gás estufa. Então, por onde que esse gás carbônico chega até a planta para ser utilizado na fotossíntese? Por esses poros, vamos dizer assim, das folhas chamadas de estômato. Só que as plantas precisam ter um equilíbrio na abertura desses estômatos, porque pelo mesmo estômato por onde entra o CO2, sai água. Então, plantas de ambientes mais áridos, mais secos, elas precisam tomar cuidado que se elas mantiverem os estômatos muito tempo abertos, ela absorve o CO2 para a fotossíntese, mas ela se desidrata. E sem água, a fotossíntese também não acontece. Então, as plantas têm um mecanismo de abertura e fechamento de estômato para fazer esse controle, mas a gente vai falar disso lá na fisiologia vegetal. Vem comigo aqui. Essa é a estrutura de uma planta, de uma célula vegetal, né? Nós temos ali os cloroplastos, a presença também das mitocôndrias, a parede celular, né? O núcleo, enfim, uma célula vegetal completa. O destaque aí fica para os cloroplastos. Cloroplasto é um tipo de organela chamada de plasto. Plasto é organela de armazenamento. A depender do que ela armazena, ela tem um nome. Que armazena, tem leucoplasto, nós temos cromoplasto, nós temos cloroplasto. Lembrando que ela é uma organela de armazenamento. Cloroplasto porque armazena clorofila. Aqui a gente tem um aprofundamento nessa estrutura física que leva à realização da fotossíntese. Então você tem a folha, né? Num corte da folha você chega à célula dessa folha. Dentro da célula está a organela, que é o cloroplasto. Dentro dessa organela há estruturas específicas chamadas de tilacoide, são essas pastilhazinhas que você vê aí. Cada pastilha dessa é chamada de tilacoide e essa pilha, esse acúmulo de tilacoides, nós chamamos de grano. E dentro do tilacoide, na membrana do tilacoide, né, nós temos um negócio chamado de complexo antena. É onde está efetivamente a clorofila responsável por captar a energia luminosa, porque essa é a função dela na realização da fotossíntese. Como é que é a fotossíntese? Resumidamente, a planta vai absorver energia luminosa,
converter essa energia luminosa em energia química, e essa energia química vai ficar armazenada em moléculas de ATP, que é o trifosfato de adenosina. Depois esse ATP é quebrado e essa mesma energia é utilizada para juntar carbono, hidrogênio e oxigênio, que vai formar a glicose. Esse é o objetivo final da fotossíntese, produzir glicose. Mas para isso precisa ter energia para juntar essas moléculas, e essa energia vem, primeiro, da energia luminosa, né? Não necessariamente do sol, porque a gente pode fazer fotossíntese com luz artificial, desde que ela tenha os comprimentos de onda ideais aí. Então aqui é um esquema que mostra de maneira simplificada como que é esse processo de fotossíntese. E aí tem uma molécula que é imprescindível a gente compreender, o ATP, chamado de trifosfato de adenosina. Trifosfato, 3 átomos de fósforo ligados uns aos outros. Só que antes de haver o ATP, você está acompanhando no slide, existe o ADP, que é o difosfato de adenosina. Bom, se eu tenho um difosfato e junto com mais um fósforo, eu formo um trifosfato. Observe que a seta de cima sai de fase química e vai para a fase fotoquímica. A seta de baixo faz o mesmo processo, mas com outra molécula, o NAD. Aqui nós vamos ter muitas siglas, tá? NAD, ADP, ATP, CO2 e assim por diante. Ficar muito atento a que cada sigla dessa representa. Bom, o ATP é a nossa moeda de troca. O ATP é aquela energia que eu vou gastar. Eu costumo dar o seguinte exemplo para os meus alunos. Imagina que você vai precisar de dinheiro. Você vai fazer compras. Preciso de dinheiro. Vem comigo. Você pode ter um dinheiro no banco ou você pode ter um dinheiro na carteira. O dinheiro no banco é a glicose, é a energia que está lá na glicose. Só que imagina se toda vez que você precisar fazer uma compra, você precisasse ir ao banco. Imagina que não existisse Pix, cartão, nada disso. Você tem que ir lá no banco e sacar só o tanto que você vai gastar. Estou andando na rua, senti sede, preciso comprar uma água. Tenho que ir lá ao banco, sacar R$2, vir comprar a água. Andei mais um pouco, decidi lanchar, ficou R$6. Eu vou ao banco, saco R$6. Isso não funciona. A vida nossa seria um absurdo. Então, para facilitar, o que a gente pode fazer? Ir ao banco, sacar uma determinada quantia, colocar esse dinheiro na carteira e ir gastando. O dinheiro no banco é a energia que está na glicose. O dinheiro na minha carteira, que eu vou gastar, é a energia que está no ATP. É o mesmo dinheiro, o que está no banco e o que está na carteira. É a mesma energia, a que está na glicose e a que está no ATP. São só formas mais fáceis de guardar o dinheiro, são formas mais fáceis de gastar o dinheiro. Formas mais fáceis de armazenar energia, formas mais fáceis de gastar energia. E eu gasto a energia na molécula de ATP. Fica essa dica, vem comigo aqui no slide. Então, a fotossíntese ela é dividida em 2 partes, fase química ou fase escura, fotoquímica ou fase clara. Foto para nós aqui significa luz ou energia luminosa. A fase clara ou fotoquímica é aquela que precisa diretamente da energia luminosa. Tá? Então, ela só vai acontecer enquanto essa energia luminosa estiver disponível. Já a fase escura ou fase química é aquela que ocorre independente dessa energia luminosa, porque ela vai usar energia na forma de ATP. Então, a fotossíntese ela é dividida nessas 2 partes, mas é preciso primeiro ocorrer a fase clara, ou fotoquímica, para depois ocorrer a fase escura, ou fase química. É assim que funciona esse processo todo. Aqui a gente vai entender o consumo de ATP e a produção de ATP, porque isso é um processo cíclico. A célula vai gastar energia, quebra o ATP, pega os 3 átomos de fósforo, separa um. Então, um ATP vira um ADP. Vem comigo aqui. Eu tenho 3 átomos de fósforo na molécula de ATP. Se eu separo um fósforo desse e quebro essa ligação, então eu vou ficar com um ADP mais o fósforo livre. A energia que estava nessa ligação foi liberada. Então, quando eu quebro um ATP em ADP mais fósforo, eu estou consumindo a energia. Quando eu quiser armazenar a energia, eu ligo esse terceiro fosfato no ADP
e formo de novo o ATP. E a energia fica armazenada entre essas moléculas. É o que a gente vai ver aqui no slide, dá uma olhada. A gente tem aqui o ATP sendo quebrado, o fósforo está sendo liberado e com isso é liberado junto a energia. Depois, se eu quiser juntar novamente esse fósforo ao ADP, eu formo uma molécula de ATP. Então, atenção, quando eu quebro um ATP em ADP mais fósforo, eu estou gastando energia, liberando energia. Quando eu junto um fósforo no ADP e formo moléculas de ATP, eu estou armazenando energia na molécula. Bom, nosso próximo assunto vai ser entender melhor cada fase dessa. Mas isso fica para o próximo vídeo. Não deixe de me acompanhar. Já já eu continuo.